Seja muito bem-vindo à Igreja Trinity. Privilégio estar aqui louvando ao Senhor com você e que você possa se sentir à vontade, louvar Deus conosco, sabendo que nós temos aqui as nossas músicas e tem a legenda embaixo. Cante ao Senhor, louve ao Senhor, para a glória de Deus, em nome de Jesus. Graças ao Senhor, porque Ele é bom. Para sempre é o seu amor. Ao único que faz grandes maravilhas. Para sempre é o seu amor. Que com habilidade fez o céu. Para sempre é o seu amor. Que estendeu a terra sobre as águas. Para sempre é o seu amor. Exaltai o Rei de toda a criação, cantem de alegria a Deus. Rendei graças, povos, línguas e nações, cantem de alegria a Deus. Deem graças ao Senhor, o Deus dos deuses. Para sempre é o seu amor. Com sua forte mão libertou seu povo. Para sempre é o seu amor. O mar ele abriu e o povo conduziu. Para sempre é o seu amor. O Deus que não se esquece do seu povo. Para sempre é o seu amor. Exaltai o Rei de toda a criação, cantem de alegria a Deus. Rendei graças, povos, línguas e nações, cantem de alegria a Deus. Aquele que cumpriu as Escrituras. Para sempre é o seu amor. Que veio por amor para salvar seu povo. Para sempre é o seu amor. Jesus, o Rei dos Reis, Senhor de tudo. Para sempre é o seu amor. Deem graças ao Senhor, porque Ele é bom. Para sempre é o seu amor. Exaltai o Rei de toda a criação, cantem de alegria a Deus. Rendei graças, povos, línguas e nações, cantem de alegria a Deus. Pois ele é bom, seu amor dura para sempre. Pois ele é bom, seu amor dura para sempre. Pois Ele é bom, seu amor dura para sempre. Pois Ele é bom, seu amor dura para sempre. Exaltai o Rei de toda a criação, cantem de alegria a Deus. Rendei graças, povos, línguas e nações, cantem de alegria a Deus. Exaltai o Rei de toda a criação, cantem de alegria a Deus. Rendei graças, povos, línguas e nações, cantem de alegria a Deus.
te agradecemos, Cristo, por teu amor por nós e entregamos tudo a ti. Maravilhoso Deus, em tudo és Senhor. Maravilhoso Deus, te adoramos. Te agradecemos, Jesus, por tua provisão, nosso refúgio, proteção. Te adoramos, Cristo, incomparável és, a ti a glória, honra e poder. Maravilhoso Deus, em tudo és Senhor. Maravilhoso Deus, te adoramos. Maravilhoso Deus, em tudo és Senhor. Maravilhoso Deus, te adoramos. Nós te adoramos. Oh, tu és santo, bendizemos o teu nome pra todo sempre. Tu és Senhor. Somos teus filhos, és nosso Senhor, povo escolhido para o teu louvor. Deus poderoso, nunca nos deixou, teu amor nunca falhará. Somos teus filhos, és nosso Senhor, povo escolhido para o teu louvor. Deus poderoso, nunca nos deixou, teu amor nunca falhará.
Nós te adoramos, Senhor. Tu és santo, És bendito, maravilhoso, maravilhoso, maravilhoso. maravilhoso. Pai, nós te adoramos, Jesus. Nós te adoramos, Jesus. Nós louvamos o teu santo nome, que é acima de todo nome. Pai, mesmo que as coisas lá fora não estejam bem, Senhor, eu te peço que o Senhor possa sempre aquecer o nosso coração, Senhor, com a tua presença. Que haja paz no nosso caminhar. Que o Deus da paz possa nos guiar em tudo. Tu és maravilhoso, Jesus. que as vozes deste mundo não me distraiam, quero ouvir tua voz. Que os prazeres deste mundo não ocupem teu lugar. Teu amigo quero ser, não só ouvir, mas sim obedecer. Em amor te entrego tudo, eu contemplo a tua glória, maravilhoso Rei. Eu contemplo a tua glória, maravilhoso Rei. Que as vozes deste mundo não me distraiam, quero ouvir tua voz. Que os prazeres deste mundo não ocupem teu lugar. Teu amigo quero ser, não só mas sim obedecer. Em amor te entrego tudo, eu contemplo a tua glória, maravilhoso Rei. Eu contemplo a tua glória, maravilhoso Rei. Eu contemplo tua glória. Eu contemplo a tua glória, maravilhoso Rei. Eu contemplo a tua glória,
Jesus. Por que a igreja deixou de ser relevante? Essa é uma palavra muito séria, muito importante e que pode ser aplicada em várias áreas, como você vai ver pelo texto. Nós vamos ler o texto de Ezequiel, capítulo 34. Eu vou ler 10 versos, eu peço a sua atenção nessa hora. Diz assim, 34, verso 1, veio a mim esta palavra do Senhor. Filho do homem, profetize contra os pastores de Israel. Profetize e diga-lhes, assim diz o soberano, o Senhor, ai dos pastores de Israel que só cuidam de si mesmos. Acaso os pastores não deveriam cuidar do rebanho? Vocês comem a coalhada, vestem-se de lã, abatem os melhores animais, mas não tomam conta do rebanho. Vocês não fortaleceram a fraca, nem curaram a doente, nem enfaixaram a ferida. Vocês não trouxeram de volta as desviadas, nem procuraram as perdidas. Vocês têm dominado sobre elas com dureza e brutalidade. Por isso elas estão dispersas, porque não há pastor algum. E quando foram dispersas, elas se tornaram comida de todos os animais selvagens. As minhas ovelhas vaguearam por todos os montes e por todas as altas colinas. Foram dispersas por toda a terra, e ninguém se preocupou com elas, nem as procurou. Por isso, pastores, ouçam a palavra do Senhor. Juro pela minha vida, palavra do soberano, o Senhor, visto que o meu rebanho ficou sem pastor, foi saqueado e se tornou comida de todos os animais selvagens. E uma vez que os meus pastores não se preocupam com o meu rebanho, mas cuidaram de si mesmos em vez de cuidarem do rebanho, ouçam a palavra do Senhor, ó pastores. Assim diz o soberano, o Senhor. Estou contra os pastores e os considerarei responsáveis pelo meu rebanho. Eu lhes tirarei a função de apacentá-lo, para que os pastores não mais se alimentem a si mesmos. Livrarei o meu rebanho da boca deles, e as ovelhas não lhes servirão mais de comida. Essa palavra é uma palavra não só encaminhada a pastores de ovelhas, não só encaminhadas a pastores de igreja, mas a ideia por detrás é que são líderes. Podem ser governantes do país, podem ser governantes do estado, da cidade, pode ser você em casa, a liderança familiar. O que é que o texto diz para a gente de tão sério, de tão pesado, de tão importante? Bem, além daquilo que a gente já leu, a gente pode relembrar algumas funções dos líderes. Lembre-se, eu estou falando de qualquer líder. Número 1, apacentar. Apacentar tem a ver com cuidar, pastorear, alimentar, né? Quando o pastor de ovelha ele sai com as ovelhinhas, ele está o tempo todo atento ao cuidado dessas ovelhas, para que não venham animais e tomem alguma ovelha. Ele está levando para lugares onde tem água, onde tem alimento, né? Onde tem pastagem. Ele está o tempo todo de olho para saber se está tudo bem com as suas ovelhas. Então, apacentar, preste atenção nisso. Fortalecer as fracas, foi uma outra frase. Fortalecer as fracas. Eu fico pensando em quanto, por exemplo, que no nosso país os governantes estão fortalecendo as pessoas que estão enfraquecendo.
O quanto que em nosso país, em nossas cidades, em nosso estado, os líderes estão preocupados com as pessoas, ao invés de estarem preocupados consigo mesmos. O quanto que os pastores de igreja estão preocupados consigo mesmos, ao invés de estarem preocupados com as suas ovelhas. Curar as doentes, disse o Senhor. Ligar as quebradas tem a ver com curar também, né? Com olhar para aquilo que está quebrado, aquilo que está precisando de ajuda. Trazer as desgarradas, aquelas que estão querendo ir embora, trazer de volta, buscar as perdidas. Veja quanta coisa que está escrito nesse texto a respeito de liderança. Eu fico pensando o quanto que os governos, por exemplo, são tão preocupados em perpetuarem seu poder ao invés de cuidarem do povo. E eu fico preocupado enquanto pastores de igrejas que deveriam se preocupar com as pessoas estão preocupadas em perpetuarem-se na liderança. Isso é muito sério. Ezequiel 34 pesa no nosso coração porque pode ser um pai, uma mãe que não estão olhando para os seus filhos. Não é? Uma situação terrível aconteceu e vem acontecendo tanto, não é, de um casal lá no Rio de Janeiro que acabou matando o filho, né? Ou o enteado do namorado da mãe. Essa dinâmica, ela ocorre desde a microsociedade até a sociedade como um todo. É a preocupação consigo mesmo ao invés de se preocupar com aquilo que é a sua função. Alguém disse, essas pessoas estão preocupadas com o benefício e não com o ofício. O benefício e não o ofício. Qual foi o resultado? Eu estou fazendo aqui uma breve releitura do texto. Qual foi o resultado desse mau pastoreio, desse mau cuidado? Ele fala, as ovelhas se espalharam, e isso é verdade mesmo, né? Quando não tem cuidado, as ovelhas se espalham. Quando os filhos não são cuidados, eles querem sumir de casa. Não é? Quando a sociedade não é bem cuidada, ela se perde. Não é? Quando eu já morei fora do país, eu já vi gente saindo do Brasil, não porque eu tenho uma visão de ser uma pessoa produtiva num outro país. Não, eu estou fugindo do Brasil. Eu quero ir embora, eu quero sumir daqui, eu não aguento mais essa terra. Por quê? Porque não há pastoreio, porque não há cuidado, porque não há atenção. Ele fala, nesse texto, se tornaram pasto para as feras do campo, não é? Ou seja, as pessoas que deveriam ser cuidadas e não são, elas ficam tão enfraquecidas que elas se tornam alimento para outras bestas, né? Desgarradas e sozinhas e sem esperança. Veja que o texto, eu vou pegar aqui numa tradução, que é aquela tradução à mensagem, não é bem uma tradução, é uma paráfrase, mas é muito interessante esses dois versos, o capítulo 34, versos 5 e 6, diz assim, e agora elas estão espalhadas por todos os cantos, porque não há pastor. Estão espalhadas e são presa fáceis para os lobos, espalhadas, minhas ovelhas, sem proteção alguma nas montanhas e colinas. Minhas ovelhas estão espalhadas por todo o mundo e ninguém está procurando por elas. Veja que é um clamor de Deus. É Deus dizendo, são minhas ovelhas. Esse povo é meu, as pessoas são minhas. Olha o que vocês estão fazendo com as minhas ovelhas. De novo, em qualquer instância de autoridade. Qualquer instância de autoridade. Pense o quanto isso é sério. Qual que é o juízo que Deus estabelece? No versículo 10 ele diz assim, também eu vou ler na mensagem, diz assim, cuidado, estou contra os pastores e vou pegar minhas ovelhas de volta. Eles estão demitidos. Olha, quando Deus fala estão demitidos, pode-se pensar em muitas coisas, tá? Mas de alguma maneira você tem que pensar, é o Senhor dizendo, você está fora. Você vai perder o benefício e o ofício. Você perde tudo.
Quando Deus estabelece um juízo, veja que aqui ele diz, eles estão demitidos, já não são pastores das minhas ovelhas. Chega de pastores que só alimentam a si mesmos. Vou salvar as ovelhas da ganância deles. Eles nunca mais se alimentarão das minhas ovelhas. Eu tenho visto ao longo dos anos, eu sou pastor há quase 40 anos, e eu vi em apenas 40 anos, porque o que são 40 anos diante de tantos séculos, né? Mas em apenas 40 anos, sabe o que eu vi? Eu vi igrejas que tinham uma visão bonita de cuidado pastoral, de discipulado, de atenção ao doente, de atenção ao carente, não é? De visitação e assim por diante, sendo invadidas por uma mensagem de você tem que crescer a todo custo, você tem que ser forte, você tem que ser poderosa. E os pastores ficavam absolutamente aturdidos com isso e começavam então a rebanhar. Vão fazer qualquer coisa para isso. Eu cheguei a ver igrejas com ringue de MMA dentro do templo. Eu vi igrejas fazendo festas que não têm absolutamente nada a ver com o Evangelho. E tudo com aquele pensamento que é um pensamento maligno, que é aquele pensamento que diz o fim justifica os meios. Então eu vou fazer essa festona aqui, nós vamos fazer um carnaval aqui dentro e tudo, mas pense comigo, nós tivemos tantas decisões por Cristo. Tiveram decisões por Cristo ou tiveram decisões para esta igreja de entretenimento, de festa, essa Disneylândia, apodrecida aos olhos de Deus? Pastores, tomem cuidado. Quando Deus diz vocês estão demitidos, vocês estão demitidos. Nós, pastores, vamos prestar contas diante de Deus, assim como os prefeitos, os vereadores, do executivo, do legislativo, do judiciário. Prestem atenção, juízes, prestem atenção, políticos de todas as formas, de todas as atribuições. Prestem atenção, quando Deus diz estão demitidos, estão demitidos. Não sobra nada, não sobra migalha. Por quê? Porque Deus está dizendo, vocês estão ofendendo as minhas ovelhas. Chega de se alimentarem dos benefícios. Eu vi alguns ministérios internacionais, né, de pastores bilionários. Para que um pastor ser bilionário? Ah, não, mas é porque eu tenho que agora eu tenho que ter isso, agora eu tenho que ter avião, agora eu tenho que ter não sei o quê, agora eu tenho que ter rede de televisão, agora... Eu vi com os meus olhos, eu pisei num ambiente nos Estados Unidos de uma certa igreja cujo pastor era um pregador internacional. Eu entrei nos prédios, eu vi o tamanho daquilo, parecia um campus de universidade. Até que ele revelou o seu pecado e tudo aquilo foi por água abaixo, nunca mais se levantou. Quando Deus diz, você está demitido, acabou. Não tem mais choro nem vela, não tem como resolver a situação. No versículo 11 do capítulo 34, porque assim diz o soberano Senhor, eu mesmo buscarei as minhas ovelhas e delas cuidarei. É Deus dizendo, vocês são tão inadequados que eu vou cuidar das minhas ovelhas, porque vocês não estão fazendo aquilo que deveriam fazer. O seu ofício está absolutamente perdido, porque o seu benefício é se alimentar da ovelha. Quando eu vi nessa pandemia políticos utilizando dinheiro que deveria ser aplicado nos hospitais para si mesmos, para se autopromoverem, para crescerem a sua administração, eu penso nesse texto. É Deus dizendo, você está demitido, você está fora. É só a gente ler um pouquinho de história, né? Quando você lê a história do mundo, a história das civilizações, né? A própria história da igreja, você vê que pessoas cresceram e caíram.
cresceram e caíram, reinos que cresceram e caíram. E sabe, quando Deus diz terminou, terminou. É igual Jericó. Vocês lembram das muralhas de Jericó? Vocês lembram quando o povo chegou e as muralhas então foram derrubadas e o povo entrou ali por ordem de Deus? A Bíblia diz, nunca mais deveria ser aquela cidade edificada. Quando Deus diz acabou, acabou. Você e eu precisamos andar miudinho diante de Deus. Olhe para a sua casa, olha para a sua família, olha o que você está fazendo com seus filhos, olha o que você está fazendo com a sua esposa, com o seu marido. Porque quando Deus diz acabou, acabou. E acabou não é vou me divorciar porque eu quero ser feliz. Acabou é você está destituído do seu ofício e de todos os benefícios. O que significa isso? 1000 coisas. 1000 coisas, tá? Versículo 15, 34, 15 diz, eu mesmo tomarei conta das minhas ovelhas e as farei deitar-se e repousar. Agora, o texto também fala uma coisa interessante, ele fala de ovelhas magras e ovelhas gordas. Qual que é a sensação que você tem de ovelha gorda? A ovelha gorda, a sensação que a gente tem é que aquela ovelha que come por ela e pelas outras, por isso as outras são magras. Tem muita gente gordo nesse mundo, mas não é gordo de barriga. É gordo porque está assumindo aquilo que é dos outros. No texto, quando você lê o texto todo do capítulo 34, diz que essas ovelhas, elas empurram com o ombro a outra para não deixar comer e para não deixar beber água. Verso 18. Não lhes basta comerem em boa pastagem? Deverão também pisotear o restante da pastagem? Quer dizer, come o que é seu, come o que é dos outros e para não sobrar para ninguém pisoteia. Não lhes basta beberem água límpida, deverão também enlamear o restante com os pés? O Senhor está utilizando toda essa metáfora para mostrar uma coisa, que existem pessoas que são tão gananciosas, tão absurdamente gananciosas, que além de buscarem para si, pegam o que é dos outros. Você sabe muito bem que, por exemplo, época de guerra, tem muita gente que enriquece, muito país que enriquece com a guerra, e muito país não quer que a guerra acabe. Tem muita gente que enriquece com a pobreza. Por isso que a pobreza não é tirada do mapa. Nós temos dinheiro no mundo para resolver o problema da fome no mundo. Mas por que a gente não tira isso? Por que o mundo não tira? Por que os países não trabalham para acabar com a fome? Porque tem gente enriquecendo por causa da fome. Tem até organizações não governamentais que enriquecem por causa da crise. Por favor, nos ajude a ajudar o pobre. E essas organizações... Eu sei de uma organização, e eu não posso falar o nome, eu sei de uma organização que é milionária ou bilionária. É uma organização não governamental internacional. Mas o dinheiro não chega lá. Você vê propaganda na televisão, olha aqui, essa pessoa não tem nem água para beber, está bebendo água suja, aí eles tiram foto, aí eles mostram filme, e aí o dinheiro entra, eles pegam e aplicam em outras coisas. Verso 19, olha o Senhor falando, deverá o meu rebanho alimentar-se daquilo que vocês pisotearam e beber daquilo que vocês enlamearam com os pés? Você acha que é justo você tirar daquele que não tem para se tornar uma ovelha gorda, absurdamente gorda, cheia de ganância, cheia de vontade de crescer e de ser famoso? Tem pastores de igreja, tem padres, pastores, que eles não fazem ministério, eles não querem saber das pessoas, eles querem saber de si mesmos, eles querem ficar famosos, eles querem ir para a televisão, eles querem ser os caras. A Bíblia diz, porque você é morno, vou vomitar-te-ei da minha boca. Eu vou vomitar você da minha boca. Mas quem que ajuda essas pessoas gananciosas? Os líderes.
Os líderes é que permitem essas pessoas gananciosas ficarem cada vez mais enriquecidas e mais gordas. Quem que ajuda a ovelha gorda? O líder. Na igreja, o líder. Na cidade, o líder. Na família, o líder. Tem família que faz diferença entre filhos e filhos. É um absurdo. Eu gosto mais desse filho, mas não fala para ninguém. Mas judia do outro. Tira o outro da jogada. Dá para esse e tira aquele. É um absurdo que acontece. Então, quem é que faz o ganancioso ficar mais ganancioso? O líder. Capítulo 34, versículo 2, a segunda parte do verso diz assim: ai dos pastores de Israel, que só cuidam de si mesmos. Você já ouviu falar de mãe... como é que é o nome que se dá para isso? Narcisista? Ou pai narcisista, já ouviu falar? Geralmente se estuda isso, a mãe narcisista. Sabe o que é a mãe narcisista? É aquela mulher que só preocupa-se consigo mesma. Ela não quer saber da filha, não quer saber do filho, ela não quer saber da sua cria, ela só quer saber de si. É aquela mulher que o filho morreu e ela foi para o cabeleireiro, porque ela tinha que aparecer bem na mídia. Agora está presa, não tem cabeleireiro. É nojento, é absurdo. É ridículo o que acontece. Agora pense nisso em todas as esferas. Ai dos pastores de Israel que só cuidam de si mesmos. Acaso os pastores não deveriam cuidar do rebanho? Olha essa pergunta. Olha essa pergunta. Acaso os pastores não deveriam cuidar do rebanho? Ou seja, se é pastor, tem que cuidar de quem? Tem que cuidar do rebanho. Se é um governante, tem que cuidar de quem? Do povo. Se é pai e mãe, tem que cuidar de quem? Dos filhos, dos netos. Que razão tem a nossa vida se nós não abençoarmos a nossa casa? Que razão temos? Qual é a razão de existirmos se a nossa cria, se os nossos filhos não forem abençoados por nós? Para que nós existimos nessa terra? Que tipo de legado vamos deixar nessa terra? O líder precisa trazer paz ao mundo. Por isso que nesse mesmo texto, o Senhor, utilizando obviamente Ezequiel, ele fala que as ovelhas estavam confusas, estavam em conflitos internos. As ovelhas vão ficando perdidas, elas precisam de pastor para conhecerem o pastor dos pastores, o líder dos líderes, o rei dos reis, que é o Senhor Jesus. A mensagem apocalíptica que tem nesse texto, no verso 25 a 30, mensagem apocalíptica, a mensagem messiânica, a mensagem da vinda do Messias, a vinda daquele que haveria de resolver tudo isso, e que é Jesus Cristo. Para os judeus, eles estão esperando alguém ainda. De vez em quando aparece algum líder lá, agora apareceu lá um líder lá e tal, alguns falam umas coisas, outros falam outra coisa, mas a grande questão é a seguinte: nos versos 23 e 24 do capítulo 34, preste atenção, ouça o que o Senhor fala. Porei sobre elas um pastor. Já que as minhas ovelhas foram abandonadas, já que o meu povo foi abandonado, porei sobre elas um pastor, o meu servo Davi. Essa é a mensagem messiânica, filho de Davi. E ele cuidará delas e será o seu pastor. Eu, o Senhor, serei o seu Deus, e o meu servo Davi será o líder no meio delas. Eu, o Senhor, falei. Há um retorno, louvado seja Deus, que o retorno triunfal do Senhor Jesus, ele vai trazer aquilo que, agora no fim dos tempos, porque ele já veio, nós chamamos isso de ele já veio, mas ainda não. Já, mas ainda não. Então, nesse tempo, nesse interregno entre a vinda de Cristo, sua morte e ressurreição, e o retorno de Cristo, é esse tempo que nós estamos vivendo. Mas Cristo voltará, não como um menininho numa manjedoura, mas como o Senhor Todo-Poderoso, o Rei dos Reis. A Bíblia fala que ele virá num cavalo e ele tem na sua coxa escrito Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. E o que ele quer? Que os pastores, os líderes, se reconciliem com Deus. Quem me conhece de perto
acha que eu não ligo para a política, que eu não ligo para nada disso. Não é que eu não ligo, é que eu não vejo esperança nessa terra. A esperança está em as pessoas conhecerem a Cristo. Se alguém conhecer a Cristo, mudará de vida. Mudarão os seus pensamentos, o seu entendimento sobre a história. Isso tudo vai mudar. Só uma conversão verdadeira mudará a história de uma família, a história de uma pessoa, a história de uma família, a história de uma cidade, de um estado, de uma nação. Aí você diz, não, mas isso daí, você está falando de religião, religião e política não se encontram. Não se encontram mesmo, porque a religião verdadeira é a ação dos princípios de Deus na terra. E a política não tem nada a ver com isso. Não tem nada a ver com justiça, com leis, com ética, não tem nada a ver com isso. Né? Agora, o que a gente precisa? A gente precisa se reconciliar com Deus. E o que é que as ovelhas precisam? Se reconciliar umas com as outras. A ovelha gorda é a ovelha magra. É preciso ter bondade e misericórdia. É preciso estender a mão ao caído. É preciso estender a mão àquele que é necessitado. Mas comece isso na sua casa, não fica olhando para a rua. Tem muito sofrimento nesse mundo. Tem muita gente sofrendo nesse mundo. Mas olhe para a sua casa. Tem gente que não consegue ajudar um parente, não consegue ajudar um filho, não consegue ajudar um pai, uma mãe. Tem gente aí guardando dinheiro, mas não consegue ajudar o pai e a mãe. Onde que nós estamos? Que loucura! E abre a boca para falar de Deus, com a maior cara de pau do mundo. Os pastores precisam se arrepender diante das ovelhas. Os pastores precisam se arrepender diante das ovelhas. Eu me lembro, quando a gente morava no Canadá, o primeiro-ministro de então, naquela época, ele foi ao público e disse o seguinte: nós, governo do Canadá, nos arrependemos, porque a nossa história está manchada de sangue, porque nós matamos e oprimimos as primeiras nações, eles chamam de First Nations, que são as pessoas que estavam no Canadá antes dos imigrantes chegarem, os índios, vamos chamar assim. Essas pessoas foram oprimidas pelo governo, mas quando aquele primeiro-ministro, ele não tinha nada a ver com aquilo, porque aconteceu há 100 anos atrás, mas ele, como líder, ele disse: nós precisamos nos reconciliar com essas nações, com esses povos que estão aí. Quando eu via alguém, né, você identifica imediatamente um First Nation no Canadá pelos traços do rosto, né, eles parecem esquimós, parecem pessoas assim mais asiáticas, né? E você vê onde é que eles estão pedindo, eles estão drogados, eles estão bêbados, eles estão perdidos no país, por quê? Porque nunca teve lugar para eles. Então o que o governo fazia? Ainda faz, talvez, dava dinheiro, dava terra e dinheiro, fica pagando. Eles pegam o dinheiro e vão beber, porque eles não têm propósito na existência humana. Por quê? Porque eles não foram reconciliados. Quando aquele ministro fez aquilo, eu disse: Deus vai fazer alguma coisa incrível no Canadá. Eu não sei o que aconteceu depois, só o céu vai mostrar. Né? Mas nós precisamos. Você lembra que eu comecei dizendo que essa mensagem tinha como tema: quando deixamos de ser relevantes? Quando que nós deixamos de ser relevantes como família? Quando abandonamos a Deus para seguirmos os nossos interesses. Quando deixamos de ser relevantes como igreja? Quando passamos a olhar para nós ao invés de olharmos para o povo de Deus. Quando deixamos de ser relevantes como políticos e líderes? Quando deixamos de olhar para o povo e olhamos para os benefícios, as benesses existentes nessa política absurda. Essa não é uma mensagem que passa a mão na nossa cabeça. Essa não é uma mensagem que é gostosa nem de pregar. Mas é uma mensagem necessária para o nosso Brasil de hoje. Que Deus tenha misericórdia de nós. Vamos orar. Eterno Deus, em nome de Jesus Cristo, eu clamo ao Senhor, Pai, para que o Senhor fale profundamente conosco, para que mudemos de atitudes,
de comportamento, seja em qual nível de autoridade que estejamos militando. Eu te peço misericórdia, Pai, para que haja arrependimento verdadeiro, para que haja mudança de vida. Em nome de Jesus. Amém. E amém. Eu quero que você saiba que a Igreja Trinity nasceu para ser uma bênção. Uma bênção para o mundo, uma bênção trazendo mensagens de Deus, música de adoração que não seja aquela música centrada em si mesmo, mas aquela música que é centrada em Cristo, no Pai, no Filho e no Espírito Santo. Nós queremos isso. Seja você um agente de compartilhamento dessa mensagem, levando essa mensagem através das suas mídias sociais, fale com seus amigos, né? Nós temos mensagens que ficam gravadas, mas nós temos também as mensagens que têm horário, né? E elas entram numa plataforma específica. Se você entrar no nosso site, itrinity.com.br, você vai ter lá cultos online. A hora que você clica lá, você cai numa plataforma, tem agenda. Temos muita coisa acontecendo durante a semana. E eu espero que você seja uma bênção também para outras pessoas. Vamos adorar a Deus e vamos servir ao Senhor com a nossa vida. Um beijo para cada um. Que Deus nos abençoe. Te agradecer